E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E vieram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. E então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E abardaram-lhe um jumento e o montou. E foi após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E chamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandará, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te disse: não comerás pão, nem beberás água, o que teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Sucedeu que depois que comeu pão, depois que bebeu água, albardou-lhe ele o jumento para o profeta que fez voltar. E foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é um homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra do Senhor, que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E eles albardaram. Então foi e achou seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e tornou levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Amém? Amém. Os irmãos possam se assentar nessa noite em nome de Jesus. E eu quero que a igreja preste atenção em cada detalhe dessa palavra. Essa palavra ela é atual nos nossos dias. E eu quero começar te dizendo nessa noite: profeta nenhum está acima da palavra de Deus. Homem nenhum está acima da palavra de Deus. Nós temos vivido dias aonde não tem colocado mais pregadores, mensageiros da palavra nos púlpitos das igrejas. Tem colocado homens que parecem ser cartomante, que tudo adivinha, que tudo vê, que tudo sabe, mas tem tirado a palavra de Deus do centro.
E aqui nessa noite, essa mensagem, a gente vai ver que aqui era um homem de Deus. Que o próprio Deus, a palavra vai dizer que Deus mandou esse homem ali numa missão, ele cumpriu a sua missão e ele estava voltando. Aleluia, Deus. Mas a palavra vai nos dizer, irmãos, que aquele homem de Deus, ele cumpriu a sua missão. Depois você pode ler o de 10 para cima, que onde o Senhor ordenou para ele ali entregar um recado ao rei Jeroboão, onde ele cumpriu aquilo que Deus mandou ele cumprir. E quando ele estava voltando para casa, havia uma regra que o Senhor falou: olha, você vai por esse caminho, você não entra em casa nenhuma, não come, não bebe, você vai simplesmente fazer aquilo que eu te ordenei. Aleluia. Mas o inimigo da nossa alma, ele não desiste. Já havia, o rei já tinha oferecido ao homem de Deus. Você pode ler no versículo 7 ao versículo 10, onde o rei já tinha falado com o homem de Deus. Onde o rei já tinha falado com o homem de Deus. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Até aqui o homem de Deus, ele estava dando ouvido à palavra de Deus. Ele não aceitou entrar na casa daquele rei, pastor. Mas aquele homem de Deus, ele fazendo isso, ele voltando pelo caminho, chegou naquele caminho, ele sentou debaixo daquela árvore, ele foi descansar. Onde eu falo para você, o cristão não pode abaixar a guarda. Onde ele foi parar para descansar, a palavra do Senhor vai dizer que aquele profeta velho, ele chegando ali, perguntou para os seus filhos: por onde foi o homem de Deus? E ele foi atrás. O mal do homem hoje é não dar crédito ao que está escrito nessa palavra. O mal dos crentes hoje é não dar crédito ao que está escrito nessa palavra. E vai dar ouvido a pregadores, a homens que não vai profetizar e vai falar algo que não está na palavra. Se Deus falou para o homem de Deus, se Deus fosse mudar os planos, o próprio Deus falaria para o homem de Deus. Não era necessário vir um profeta levar um recado, porque Deus não é Deus de recado. Deus é o Deus que fala com aquele que tem intimidade. Deus, ele fala com aquele que tem intimidade. E ali aquele profeta, ele chegou àquele homem de Deus e falou para aquele homem de Deus: olha, eu também sou profeta, e o Senhor mandou você voltar para minha casa, e ele voltou, ele deu ouvido para aquele profeta. Ele deu ouvido para aquele profeta e desobedeceu a Deus. E ele foi para a casa daquele profeta. O profeta que profetiza fora da palavra, irmão, ele não é de Deus, ele é enviado. Porque a palavra do Senhor também vai dizer sobre o profeta. Elias foi contra quantos profetas de Baal? Ter o nome de profeta não quer dizer que todos é de Deus. Porque esse profeta velho, mesmo se ele for homem de Deus, ele foi usado pelo inimigo, pastor. Porque ele mentiu. Ele mentiu, ele enganou o homem de Deus. E quantos homens de Deus morrendo porque está indo por boca de profeta e não está indo por aquilo que está na Bíblia Sagrada? Quantos homens de Deus morrendo porque está dando crédito ao que profetas estão falando e não dá crédito para a palavra de Deus? O manual da minha e da sua vida é a palavra de Deus, não é boca de profeta. Profeta não é acima da palavra de Deus, meu amado.
você saiu da sua casa para vir receber a profecia está escrita. É a palavra de Deus para a sua vida, que salva, que cura e que liberta. E os homens de Deus dessa geração têm sido enganados por profetas, porque fez como esse homem de Deus, não deu crédito àquilo que Deus ordenou para ele fazer. Glória a Deus. Então nessa noite eu poderia falar para você, vem aqui, eu nunca te vi, e falar para esse jovem de vermelho: jovem, Deus vai resolver o seu problema. Quem não tem problema hoje? Quem não tem algo para resolver hoje? É desse jeito, Jesus. Mas a palavra do Senhor vai falar: não temas que eu sou contigo. Então, para resolver o problema, não queira sair da palavra de Deus para que venha resolver, porque quando nós saímos da palavra de Deus, nós morremos como esse homem de Deus. Com esse homem de Deus. Aleluia, Deus. A revelação que eu tenho hoje para a sua vida é a palavra de Deus. Eu tenho pregado e tenho falado onde eu passo. Glória a Deus, aleluia. Quer revelação? Meu Deus, aleluia. Sabe quem procura revelação fora da palavra? Aleluia, Deus. Você conhece a história de Saul, quando Deus não respondeu Saul, quando Deus não falou através dos profetas com Saul, Saul foi atrás de uma cartomante. Meu Deus, é forte. Quando Saul perdeu a intimidade com Deus, ele foi atrás da revelação. Então a pessoa já não tem a palavra de Deus, está indo atrás de revelação. Aleluia, Deus. Mas pastor, o que o senhor está falando é verídico? Meu Deus, o Senhor. 1 Samuel 28 vai nos falar. Olha o que a palavra fala. Aleluia. 1 Samuel 28, versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria, para que vá e ela o consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edom há uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Então a palavra vai dizer, meu amado, para mim e para você. As pessoas estão querendo uma revelação, mas uma revelação que não está na palavra. As pessoas querem uma revelação para encher o seu ego e você voltar para casa bem. E Saul, ele foi atrás de uma revelação. O homem de Deus deu ouvido a uma revelação. Um profeta velho que mentiu para ele, e ele perdeu a sua vida porque não creu na palavra de Deus. E Saul aconteceu a mesma coisa, porque ele não deu crédito à palavra de Deus. Ele foi atrás da revelação. A revelação para a sua vida é Jesus Cristo, que ressuscitou no terceiro dia, que salva, que cura e liberta. É o Cristo. É o Cristo que salva, que cura e que liberta. É as boas novas, a revelação de salvação para mim e para a sua vida. Hoje, se o culto não tem revelação, as pessoas não se alegram. Hoje, se o culto não tem revelação, no final, as pessoas querem uma revelação. Jesus, o Senhor é lindo. A palavra diz: conhecereis a verdade ela vos libertará. Quem liberta o homem não é a revelação, é a palavra. O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Não é porque lhes faltou uma revelação, faltou a palavra. Então as pessoas, elas estão se frustrando, morrendo, homens e mulheres de Deus morrendo, porque estão como esse homem de Deus, estão ouvindo a profeta e não dando ouvido à palavra de Deus. Palavra de Deus, irmão. E eu estou pregando e prego o que está escrito. Não é invenção minha, não é revelação minha. A revelação não tem revelação fora da palavra. A revelação que eu tenho para a igreja é a palavra. Aleluia, Deus, glória. É a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Olha a gravidade de quem procura a revelação.
Saul, quando ele estava na presença, Saul, quando tinha a presença, ele estava lá. Mas quando ele perdeu a presença, ele quis algo que o condenou. O homem de Deus se cumpriu. Ele voltou. Quantos estão voltando? Por causa de profetas que estão tomando a tribuna e mentindo para você. Verdade. Quantos estão aí? Vem para um culto desse, mas quando chega em casa vai para as redes sociais, TikTok da vida, cheio de pastores, reveladores, cheio de pessoas revelando, pessoas nas redes sociais abrindo ministério através das redes sociais para revelar a sua vida. Quem revela a vida do outro é feiticeiro, irmão. Quem revela a vida do outro é feiticeiro. Porque Deus, quando revela, Deus revela para mudar a sua vida, mudar o seu caráter. Não estou dizendo que Deus não fala através de homens de Deus, não. Deus fala, Deus continua falando, Ele é Deus. Deus não mudou, não, Ele continua sendo Deus. Mas a gente não pode colocar uma revelação acima da palavra. Sabe por que o povo corre atrás de revelação? Já não tem lido mais a palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia em cima da estante pegando poeira. Para chegar à noite e você escutar o pastor pregar, só abre aonde o pastor manda e fica perdido mais de meia hora procurando. Quem liberta a minha e a sua vida é a palavra. Se eu e você não tem a palavra de Deus, nós não temos a salvação. O apóstolo Paulo, ele bateu muito nessa tecla. Os enganadores nos últimos dias. Se tiver sua placa aqui na porta, vem que hoje vai ter revelação, vai ter um pregador da revelação. Aqui dentro nem ia caber, esse corredor também ia estar cheio. Porque o povo anda atrás de revelação. O povo quer a revelação, o povo quer encher o seu ego, mas o povo não quer a libertação, que é o Cristo que salva, que cura e que liberta. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. O dia que você ouviu o pastor Marcelo vem pregar, quem pastor Marcelo é aquele? Pode vir que eu vou pregar o que está aqui, irmão. É o que está aqui. Cuidado com crentes bruxos. Cuidado com crentes bruxos. Cuidado com quem ora na sua cabeça, quem revela a sua vida. Cuidado. Satanás, ele não vem de chifre. Porque se ele vir do jeito que ele é, ele vai te assustar, você vai correr. Ele vai vestir de cordeirinho. Palavras doces. Palavras que vai massagear o seu ouvido. Palavras que vai levantar o seu ego. Mas não vai converter a sua carne e o seu espírito. Mensagens doces para o seu ouvido. É assim mesmo, fica assim, não é assim mesmo não. Se você não se converter, se você mudar a sua vida, você vai para o inferno com sua revelação e com a sua mentira. Essa é a verdade nessa noite. Valorize quem prega a palavra de Deus. Estou cansado de ouvir pessoas falar que crente é safado, que crente não presta, que crente só fala em dinheiro, que crente só quer ganhar dinheiro, que crente só quer enricar. Verdadeiramente tem esses mercenários. Verdadeiramente tem esses bruxos nos púlpitos das igrejas. Mas tem por quê? Porque tem alguém que senta e gosta e recebe. Infelizmente está assim, irmão. E pessoas indo para o inferno. Se você está aqui nessa noite, valorize a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Porque ainda tem homens que pregam nos púlpitos, que não pregam pela agenda, que não pregam pelo cachê, que não pregam pelo aplauso. Ainda tem homens e mulheres que pregam
a palavra de Deus. Ainda tem homens e mulheres que pregam como Pedro pregou e foi apedrejado numa praça. Ainda tem homem que prega o evangelho que Paulo pregou e ele foi apedrejado numa praça. Sabe por que Paulo foi apedrejado? Porque ele repreendeu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ele pregou isso, Paulo pregou. Aquela jovem estava mentindo? Não. Mas ela queria massagear o ouvido de Paulo, querendo exaltar Paulo. Verdadeiramente esse é o homem de Deus. Verdadeiramente ele é o homem de Deus. Verdadeiramente é o homem de Deus. Os púlpitos estão lotados de homens assim, querendo ser massageado, ser exaltado como ele é homem de Deus. Mas o homem de Deus, irmão, não prega para agradar os seus ouvidos. Ele prega para te converter e você sair daqui pensando naquilo que foi pregado. É isso que o homem de Deus prega. E a palavra de Deus vai falar para mim e para você que aquele que prega o evangelho seria odiado por causa do nome de Jesus Cristo. É verdade, Deus. Seria odiado. Porque Jesus falou assim, ó, eles estão como sepulcros caiados, bonito por fora, profetizando por fora, pregando e massageando o seu ego por fora, mas por dentro está morto. Porque o sepulcro por fora, ele é pintado, ele é cuidado, ele bota rosas, bota coisas, mas por dentro o que tem é ossos, é bagaço. Aleluia, Deus. Então nessa noite a mensagem de vida para mim e para a sua vida é essa. Cuidado com os profetas que massageiam o seu ego. Esse homem de Deus, ele não aceitou o presente do rei, não aceitou entrar na casa do rei. Mas quando chegou, que falou um profeta velho, ele deu ouvido. Cuidado, nem tudo que tem o nome daquele que é de Deus é de Deus. Cuidado, nem tudo que prega bonito, fala bonito, é de Deus. Mas pastor, o Senhor prova. Lá em Mateus está escrito: se eu expulsei demônio em seu nome, preguei em seu nome, fiz maravilha em seu nome, fiz tudo em seu nome, o Senhor vai falar: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque fez tudo em meu nome, mas nunca abandonou os seus pecados, nunca abandonou a iniquidade, nunca abandonou o mau caminho. Então nessa noite, que você leve essa palavra no seu coração. Jesus está voltando, eu espero ele para ontem, eu não espero ele para amanhã. Infelizmente, quem está correndo atrás de profetada, vai com o profetador e o profeteiro tudo para o inferno. Aleluia, Deus. Essa é a verdade. Mas nossa, um profeta enganou o homem de Deus. É aí que está o engano. É aí que está o engano. Deus, aleluia. É aí que está o engano, igreja. O engano está aí. Quem engana não é um de outra religião, não. Quem engana é quem está dentro, fala a mesma língua, tem o mesmo entendimento. É ele que engana. Ele é o enganador, pastor. Porque se eu chegasse aqui nessa noite com a arma na mão no lugar da Bíblia, você não ia estar sentado para escutar. Então o enganador, ele vem com a Bíblia debaixo do braço, bem vestido, bonito, bem apresentado. Aí se você não conhece a palavra, você não examina as escrituras, você é enganado, você vai ser enganado pelo lobo, pelo mercenário. É forte. Aonde tem tirado o amor do coração e tem botado no bolso. E tem tirado o dinheiro do bolso e tem colocado no coração. Infelizmente. Mas que Jesus te abençoe e te guarde. Come desse rolo, come dessa palavra. Que Jesus te abençoe, Jesus te guarde nessa noite. Essa é a mensagem para mim, para a sua vida. E eu agradeço em nome de Jesus.